A Netflix produziu um documentário chamado O Dilema das Redes, que fala sobre o uso de nossos dados pelo Google, Facebook e outras Big Techs, não apenas para vender produtos, mas para até prever e influenciar o nosso comportamento. Isso nos torna uma matéria-prima para o chamado capitalismo de monitoramento. Oi, pessoal, eu sou Sérgio Hart, da Cena Digital, com mais uma entrevista da série Transformação Digital Academia em Cena. Hoje a gente vai conversar com a professora Dora Kaufmann, autora do livro Desmistificando a Inteligência Artificial. A gente vai falar hoje sobre o capitalismo de monitoramento. E se você ainda não assinou o canal, por favor, considera, dá o seu like, aperta o sininho, para que você possa acompanhar todas as entrevistas com os líderes de transformação digital no Brasil. A Dora é professora do Programa de Tecnologias de Inteligência e Design Digital da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia da PUC de São Paulo. Ela possui 2 pós-doutorados pela COP UFRJ e pelo TIDD PUC São Paulo, é doutora em mídias digitais pelo SEA USP, com período na Université Paris, Sorbonne 4, e a Dora também é autora de vários livros, entre eles A Inteligência Artificial irá suplantar a inteligência humana e Desmistificando a Inteligência Artificial. Além disso, ela é colunista da Época Negócios. Dora, muito prazer em ter você de novo aqui com a gente, é sempre bom ter você falando aí sobre inteligência artificial. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais, né, sobre esse assunto, mas abordando alguns outros temas, né? E eu queria primeiro te fazer uma pergunta que é o seguinte: o Netflix ele produziu um documentário, né, chamado O Dilema das Redes, onde a cientista Shoshana Zuboff, de Harvard, fala sobre o tal do capitalismo de monitoramento, ou seja, como é que as Big Techs estão usando os nossos dados para influenciar o nosso comportamento, monitorar a gente, ao mesmo tempo vender produtos digitais. Eles dizem, inclusive, que a gente está trabalhando de graça, né, para as Big Techs, né, porque a gente está fornecendo dados e não está levando nada com isso. E eu queria saber o que você acha disso. Bom, obrigada, Sérgio, por de novo dar a oportunidade de tratar desse tema que é tão fundamental hoje para a sociedade. Esse documentário, tem um documentário Netflix que eu super recomendo, que chama Coded Bias. Esse, O Dilema das Redes, eu escrevi até uma coluna sobre, na Época Negócio, né, na minha coluna da Época Negócio, eu escrevi sobre esse documentário. Eu não gostei de muitas coisas dele. Primeiro, eu acho que ele dá um protagonismo à tecnologia que eu acho que é excessivo, né, ele supervaloriza a tecnologia, como se todos os problemas da sociedade agora fossem por conta das tecnologias, principalmente da inteligência artificial. Depois, bom, eu acho que tem várias questões lá, mas eu acho que, primeiro, assim, sobre essa questão nas redes, então, é uma questão também do documentário, mas, em geral, eu acho que é isso, acho que tem uma supervalorização, né? A técnica que permeia praticamente todas as aplicações, as implementações de inteligência artificial, inclusive está no cerne do modelo de negócio dessas plataformas, é um modelo estatístico de probabilidade ainda muito limitado. Então, se você se dedicar a entender como funciona essa técnica, fica incompatível imaginar que essa técnica, primeiro, sendo um modelo estatístico de probabilidade, ela tem já uma incerteza, que é o fato de ser uma probabilidade. Depois, se você se dedicar a entender um pouquinho que seja de como é restrita essa técnica, fica incompatível imaginar a precisão, como alguns alegam, em relação a influenciar o comportamento das pessoas. Segundo, o fato de influenciar o comportamento das pessoas também não é novo, né? Esse é o âmago da propaganda. A propaganda é isso. Aliás, tem o Aristóteles, tem um livro do Aristóteles que fala, e tem um conceito do Aristóteles que fala sobre a retórica. Então, ele lá atrás já falava sobre o que é retórica. É você ter um discurso específico para cada um dos seus interlocutores, né? Então, a ponto de influenciá-los não pelo racional, como diz o Aristóteles, mas pela emoção.
Então, essa é a propaganda. A propaganda, se a gente reparar também no histórico da propaganda, ela iniciou com foco na funcionalidade do produto ou do serviço, e a partir da evolução, nas décadas mais recentes, ela passou a tratar só de emoção. A funcionalidade hoje você não encontra, ou praticamente não encontra, numa peça de propaganda. Né? Então, é sempre para influenciar. Então, essa questão criar uma experiência que te atraia, te coloque em conexão com a marca, com o produto, e faça com que você, na hora de decidir a compra, você prefira aquele produto ou serviço. Então, o que eu acho que a gente tem que se dedicar é identificar o que é o novo. Né? Eu acho que tem, de fato, uma mudança de natureza nesse processo de influenciar as pessoas já historicamente da propaganda. O que é o novo? É a quantidade de dados que leva, não dessa precisão que alguns alegam, inclusive a Shoshana Zuboff, mas que, de fato, tem poder de influenciar as pessoas maior do que a propaganda. Né? Porque como você tem acesso a um conjunto extraordinariamente maior de informações e do perfil de quem você quer influenciar, seja o seu usuário, seu consumidor, seu cliente, você aumenta a capacidade, a probabilidade de você criar peças de marketing mais adequada, personalizada, como se diz, para aquela pessoa que você quer atingir. Então, de fato, tem uma mudança de natureza, né? Mas não é alguma coisa inteiramente novo do ponto de vista da lógica de como funciona o sistema capitalista, que é venda e competição. Né? Então, você tem que, de alguma forma, você tem que destacar o seu produto ou serviço em relação aos outros produtos e serviços da concorrência. Eu acho que também uma grande mudança que está acontecendo é que, devido à capacidade tecnológica de processamento, de memória e de comunicação, você consegue hoje obter um grau de granularidade de informação daquele consumidor que você não tinha antes. Então, quando você convencia as massas através de argumentos, né, do tipo "Diamonds are forever", né, e, de repente, o diamante começou a ficar muito mais caro do que realmente ele vale. Mas o fenômeno da personalização, que é obtido através de uma granularidade muito grande de informação, está possibilitando que você discrimine esses clientes, que você segmente os clientes de uma forma jamais vista. Isso é um poder muito grande. Você acha que, mesmo assim, isso não é capaz de criar outras necessidades, de identificar ou de influenciar? Você acha que não tem relação direta? Não, eu acho que influencia. Como eu disse, tem uma mudança de natureza, é mais preciso, né? Mas a gente tem que pensar também, eu só estou contra-argumentando, digamos assim, em relação à supervalorização, né? E à precisão. Né? Alguns alegam, quando fazem a crítica aos algoritmos de inteligência artificial, que está formando a subjetividade das pessoas, quando, por exemplo, a subjetividade é alguma coisa tão mais complexa, que é formada ao longo da nossa vida, né? Não é um elemento, assim, um algoritmo, um processo de uma plataforma que vai mudar a subjetividade nossa. Então, acho que, de fato, tem uma mudança. Agora, eu acho que é uma mudança muito recente, e, verdadeiramente, eu acho que nós não somos ainda capazes de aquilatar a intensidade dessa mudança. Né? Então, os argumentos que eu vejo, eles são, na minha opinião, um pouco falaciosos, porque eu nunca vi, pode ser que exista, eu nunca vi uma pesquisa empírica, com metodologia científica, que mostre esse grau de interferência sobre a decisão das pessoas. Né? E aí leva uma questão também que eu gosto de lembrar, eu não acredito em livre-arbítrio. Né? Então, eu tenho um texto, que não é o texto famoso dele, do Alan Turing, de 51, não é o famoso de 50, que ele até leva, quando eu li, eu gostei, porque é o que eu acho sempre. Né? Nós não temos livre-arbítrio, é um pouco também... É uma ilusão nossa. A nossa decisão é sempre influenciada por um conjunto de situações. As pessoas, o que a gente escuta, o que a gente vê, o que a gente lê, o que a gente se identifica. Né? Então, a gente está sempre sendo influenciado. Agora, eu volto a dizer, eu acho que não é na proporção que alguns... mas também é muito difícil quantificar ou qualificar o que é essa proporção, mas eu acho que tem um certo exagero, mas eu concordo que tem uma mudança de natureza. Mas, por exemplo, voltando ao documentário que você falou,
Uma das partes que mais me deu desconforto, por exemplo, é aquela simulação. Eles fazem uma simulação com um pretenso usuário da plataforma, né, do Facebook, e é uma simulação também falaciosa, porque a personalização não é individualização. Né? E quando se fala personalização, não tem como, a quantidade de pessoas é tão grande, nós estamos falando de um universo de milhões, bilhões de pessoas. Então, a personalização, o que significa? Coloca você, o Sérgio, a Dora, ou todos nós, num cluster. Né? Então, os algoritmos de inteligência artificial, quando classificam os usuários, por exemplo, daquela plataforma, eles identificam similaridade do perfil e nos colocam num cluster. Né? Então, essa que é a personalização, ela é muito mais ampla. Então, daí, por exemplo, já origina as minhas dúvidas em relação à capacidade de interferir, porque quando eu estou dentro de um cluster, não está se referindo exatamente ao que eu, Dora, gostaria, qual é o meu perfil. Né? E para a gente ter, assim, aquilatar, é só ver um exemplo muito mais simples, que é o Netflix. Nós já conversamos sobre isso. Né? O Netflix, que muitos de nós convivemos, temos familiaridade, quando você assiste 2 filmes, digamos, chineses, só vem recomendação de filme chinês, ou predomina a recomendação de filme chinês. Se esse sistema de inteligência artificial do algoritmo fosse tão preciso assim, ele iria identificar o que eu gosto do conteúdo daqueles filmes, tanto faz se é francês, se é americano, se é coreano, se é chinês, mas quais são os elementos que me fazem gostar daquela série, e não o óbvio, se é chinês, então manda mais chinês para ela, se é coreano, manda mais coreano, que é uma classificação muito óbvia. Né? Então, eu acho que nessas experiências, a gente prestar atenção, também a mesma coisa vale para a propaganda. Se a gente vê lá na plataforma e a gente vê quais são as propagandas que são recomendadas, que aparecem no nosso perfil, nós vamos ver, pelo menos a minha experiência, muito mais da metade não tem nada a ver comigo. Né? Então, nessas vivências assim, muito simples do nosso cotidiano, dá para perceber o quão não preciso são esses algoritmos. Né? Então, não precisa nem entender da técnica em si, é só prestar atenção. Né? E o Netflix, para mim, é um ótimo exemplo. Entendi. Agora, quando você pensa nas gerações mais jovens, né, principalmente nas crianças que estão vendo o TikTok, estão jogando aqueles games, você vê alguma diferença em termos de tendência, já que como não existe livre-arbítrio, né, como você falou, não há um risco maior pela permanência dessas crianças usando essa mídia, de realmente serem influenciadas, ou até mesmo o fenômeno do bullying, né, daquela coisa de suicídio, que muitas vezes tem crianças que acabam cometendo loucuras, né, porque elas vêm nos grupos fazendo, e a quantidade que elas ficam nesse meio, isso não pode acabar influenciando diferentemente de um adulto já formado? Olha, eu acho que sempre influencia. Agora, é tudo, como eu disse, é tudo muito novo, e eu até já citei, tem um livro que foi feito um estudo, uma das pesquisadoras, até professora lá da PUC, São Paulo, sobre o vício, digamos, nos gamers, né? E o que se mostra, na verdade, esses exemplos que você se referiu são exceções. Né? Quando os estudos que eles fizeram, os 3 autores, mostram assim, que é muito baixo o número de pessoas, de fato, viciadas nesses games, e fundamentalmente na Ásia, no Oriente. Né? No Ocidente, o percentual de vício que se caracteriza como vício é muito baixo. Então, eu acho que, assim, que são as exceções aparecem na mídia. Né? São aqueles. Eu me lembro na época do Second Life, que 4 ou 5 orientais, jovens, adolescentes, morreram em frente à plataforma, porque no começo não saíram do jogo. E aquilo repercutiu que era um problema do Second Life. Desde a época, eu pensava, não, isso é um problema daqueles adolescentes, 4 ou 5, e da família daquele adolescente. Como é que morre em frente a um computador, jogando, e a família nem percebeu? Precisou passar um bom tempo sem comer, sem beber, né, uns dias para morrer. Então, acho que são pessoas
e nós estamos falando de 4 ou 5 naquela época, só que a mídia deu uma repercussão enorme. Agora, para mim, claro, eu estou só especulando, mas essas pessoas iriam se viciar em outra coisa qualquer, né? Porque é um distúrbio um adolescente chegar ao ponto de morrer em frente a um computador, porque não parou de jogar o Second Life. Então, quando a gente vê, quer dizer, hoje os maiores índices de vício têm a ver com remédios, com drogas lícitas e ilícitas, né? E muito fortemente nos Estados Unidos, quer dizer, é isso, nós temos um problema social, né? Nós temos um problema social no mundo inteiro, várias questões, não é diretamente ligada à tecnologia. A tecnologia pode... Agora, como é que funciona os jovens e as crianças atuais? Eu acho que tem uma mudança, vai ser diferente da gente, vai ser diferente do que nós fomos e somos em relação aos nossos avós, nossos pais. Agora, o que eles vão ser, se é melhor ou pior, é isso que eu não gosto de fazer esse juízo de valor. Acho que é diferente. A maneira de raciocinar é diferente, a lógica, né, da relação com as tecnologias, com o meio virtual. Eu acabei de ler um livro sobre metaverso, aliás, eu recomendo, vou até mostrar aqui, que para mim, finalmente, um texto que eu realmente estou de acordo e considerei muito sério esse livro sobre metaverso. Foi lançado agora e eu acabei de ler. Então, é a mesma coisa do metaverso, e é o que ele fala no livro, né? Tem um hype enorme e, de repente, não tem, qualquer que seja a definição do metaverso, não existe ainda o metaverso, nós não temos condições tecnológicas, nem os caminhos, nem sabemos como a gente vai ter o tal do metaverso, e o que tem que as empresas, principalmente as grandes plataformas de tecnologia, estão falando que tem porque elas estão se antecipando. Né? Elas tem que vender. Estar. É a mesma coisa aconteceu, não sei se você se lembra, deve ter se lembrado, porque tem mais a ver com você do que comigo, também a computação quântica. Né? Há 2 anos atrás, 3, começou a se falar. Uma das grandes empresas colocou até uma foto de um computador quântico já comercializável. Né? E isso está longe de estar acontecendo de fato. Então, eu acho que tem essa antecipação, a preocupação de não ficar fora do hype. Né? Então, as empresas começam a falar, a mídia reverbera essa situação e a gente fica muito confuso o que é de fato, o que não é, e é muita informação. Eu acho que o metaverso é um bom exemplo, que junto com a inteligência artificial está dominando e parece, eu já tive várias discussões com pessoas super bem informadas, dizendo, não, tem metaverso, não, isso não é metaverso, isso é realidade aumentada, realidade virtual, metaverso é outra coisa. Então, vai se construindo, né? O que eu achei interessante também nesse livro é que ele fala, está se construindo, na verdade, o que é metaverso, à medida que as empresas vão se posicionando, vão buscando caminhos de como se destacar nesse novo ambiente, né? Nesse futuro novo ambiente. E a mesma coisa acontece com a inteligência artificial, acontece com qualquer inovação disruptiva. Né? Você vai construindo. Então, vai se posicionando em relação a ela. Posicionando, e aí vai ocupando o seu caminho e vai ajudando a construir. Eu recomendo, assim, que é muito prudente a gente não fazer afirmações contundentes, né? Um dos desconfortos que eu tenho em relação a Shoshana Zuboff, que eu acho óbvio que ela é super importante na contribuição dela, mas eu acho que ela deixou de ser, nos últimos anos, de ter o rigor acadêmico. Ela está aposentada pela Universidade de Harvard e ela passou a ser um militante, no sentido de que ela faz afirmações contundentes sem a devida comprovação do ponto de vista de pesquisa científico. Mesmo. Entendi. E muito contundente, nós não sabemos, eu acho que assim, é muito precipitado. Não se estudou isso, né? Nós estamos começando a essa era. Essa técnica que permeia quase tudo hoje, ela foi reconhecida pelo mercado, pela academia, em 2012. Ela começou a ser implementada em larga escala em 2015, 2016, muito recente, né? Primórdios. Entendi. Então, a gente tem que acompanhar o máximo possível e ficar atento e pensar que é isso, que o mundo é muito mais complexo do que só tecnologias. Agora, de qualquer forma, o que a gente nota é uma concentração de dados
muito grande nessas big techs, né? Os data lakes que esses caras têm, nenhuma outra empresa, nenhuma outra corporação tem, né? Se você pegar a Amazon, Facebook, Google, né? E as chinesas também. Exatamente, as chinesas principalmente o pessoal do TikTok, né? Que já está com alguns bilhões de pessoas inscritas, né? Isso você não acha que representa, de certo modo, um risco, apesar da gente não ter estudos, né? Mas conceitualmente isso é um risco, né? De você ter isso, tanta por informação. exemplo, eu acho um problema real, que já está acontecendo, é a questão da concentração de mercado. Né? Essas empresas, hoje a barreira de entrada, porque eu acho que nunca teve barreiras de entrada tão rígidas como agora. A barreira de entrada significa novos concorrentes entrarem no setor de atividade. Né? Então, eu acho que a gente tinha barreira de entrada grande, a gente começou no final do século passado flexibilizar essas barreiras, e eu acho que hoje nós estamos com barreiras tremendas, e tem a ver com dados, como o modelo de negócio é baseado em dados, essas empresas, a matéria-prima é dados. Né? Então, como elas produzem quantidades extraordinárias de dados, não dá para competir com elas. Né? Não é à toa que nos últimos anos não surgiu nenhum competidor para o Google, e agora o que está competindo com o Facebook, o YouTube, é o TikTok, que é a origem chinesa. Né? Mas é tecnologia até também. No Ocidente não surgiu nenhuma empresa para competir. Então, eu acho que essa reserva de mercado, esse controle de mercado, isso, para mim, é uma questão muito importante, séria, já está acontecendo, e que dá um poder muito grande a essas empresas, porque, diferente, por exemplo, de empresas tradicionais, né, de produtos, Unilever, Nestlé, Philips, qualquer dessas empresas, essas empresas elas criam espaços públicos, né? São empresas privadas, mas elas criam espaço público de sociabilidade entre as pessoas. Então, elas têm uma interferência na nossa vida muito maior do que aquelas empresas que tradicionalmente vendem produtos ou mesmo serviços. Então, eu acho que essa concentração de mercado é um problema e, consequentemente, o poder que elas têm. Né? Elas têm hoje, elas são maiores do que países, a maior parte dos países. É verdade. Até do ponto de vista de faturamento. Faturamento, né? E produto interno bruto de muitos países. Agora, uma outra coisa... A maioria dos países. Uma outra coisa que chama atenção é que você vê essas empresas com um nível de informação tão grande, mas tão grande, e sem mais competição, né, elas, entre elas, ali já não tem mais espaço dentro do mercado delas, que estão começando a atuar em outros mercados agora, né? Então, você vê o Google indo para a saúde, né? Assim como também a Apple, você vê a Amazon indo para varejo, né? Ou seja, eles estão começando a diluir as barreiras de entrada em outros segmentos de negócio, porque todo segmento de negócio ele é baseado em dados, né? Ou pode ser baseado em dados. Claro. E você vê, tem um outro fenômeno, Sérgio, acontecendo em paralelo, que essas grandes empresas, elas são simultaneamente concorrentes, exatamente pela diversidade de negócios, elas são concorrentes num determinado negócio e elas colaboram no outro. Dá um exemplo concreto. O Netflix concorre com a Amazon Prime, né, na parte de filmes, do streaming, mas, ao mesmo tempo, toda a infraestrutura do Netflix é baseada na AWS. Né? Então, é a infraestrutura da Amazon que suporta o Netflix. Então, o Netflix é, ao mesmo tempo, concorrente num tipo de negócio da Amazon e é dependente totalmente de um outro tipo de negócio da Amazon. Isso também está acontecendo, porque, à medida, como você disse, que elas estão ampliando cada vez mais o tipo de negócio que elas estão fazendo, isso não está acontecendo só com elas, não. Recentemente, aqui no Brasil, alguns bancos, dos grandes bancos, já se manifestaram que estão pensando em criar ou desenvolvendo, efetivamente, não sei, marketplace. Mas não é marketplace para produtos financeiros, isso até já tem. Marketplace para produtos em geral. Por quê? Porque eles têm infraestrutura tecnológica, eles têm uma base de clientes muito grande, então maximizar tanto a tecnologia quanto a infraestrutura e a base de clientes, né? Então, acho que, de todo modo, assim, tem uma... É isso, a linha entre os setores está cada vez mais tênue.
E isso tende... O que é interessante é que o que une todos esses setores é uma coisa só, os dados. Né? O avião é uma plataforma de dados, né? Virou a turbina do avião pela General Electric, né? Tem o Predix, que é uma plataforma de dados. O tubo de saneamento é uma plataforma de dados, porque você tem sensores que medem a pressão da água e vazamento. Né? Então, você vê que o dado ele permeia tudo, como você bem falou no vídeo anterior, né? A gente está vivendo uma economia de dados. E todo mundo está buscando transformar... Hoje, as grandes montadoras já dizem que a escolha do cliente para comprar um carro está na tecnologia embarcada. O olhar, né, o foco é na tecnologia embarcada. E cada vez mais os carros, e vários dos CEOs dessas montadoras já declararam publicamente que são tecnologia, que são empresas de tecnologia, não são mais montadoras. Né? Então, a gente vê isso em tudo. A Visa, por exemplo, a Mastercard, são grandes bandeiras, maiores bandeiras do Ocidente de cartão de crédito, elas também já se posicionam como empresas de tecnologia. Então, hoje, e o que significa empresa de tecnologia? Que está usando os dados. Com certeza. São as tecnologias para explorar os dados, porque essa é a matéria-prima do modelo que tende a predominar no século XXI. Então, imagina, assim, quando a gente está falando dessas grandes plataformas, que elas produzem essa quantidade extraordinária de dados, se a gente fizer um paralelo, uma analogia, né, com a economia industrial, é como se a gente estivesse falando do produtor de petróleo. Então, o produtor de petróleo na economia industrial, a força da OPEP era incrível. Eles determinavam, eles controlavam a oferta de petróleo, ele impactava os preços, e, consequentemente, relativos de toda a economia, porque toda a economia mudava os preços de tudo em função do aumento do custo do petróleo ou redução do custo de petróleo. Então, hoje nós estamos falando de uma economia que está em função dos dados. Então, isso é o novo. Né? A disseminação dessa técnica específica, para mim, ela é decorrência do Big Data, porque ela é o único modelo estatístico que consegue lidar com esse grande volume de dados. Mas o novo é uma sociedade hiperconectada. Tudo que a gente faz, nós estamos aqui produzindo dados. Praticamente todo o nosso cotidiano a gente está produzindo. Nem que seja dados. Pixels, né? Não, pixels são dados, né? Exatamente. Uma coisa que eu queria te perguntar também é o seguinte: a gente teve algumas conversas, né, e você foi muito enfática sobre isso também. A minha grande preocupação é o nível de conhecimento de um executivo, né, de um presidente de uma empresa, de um C-level, até mesmo do conselho de acionistas, com relação a essas tecnologias e o impacto que isso pode ter para eles, né? Não só o aspecto positivo, né, que são as possibilidades, né, de você transformar o avião numa plataforma de dados, o trator numa plataforma de dados, o carro, mas, ao mesmo tempo, né, em usando algoritmos que têm aquela opacidade, né, como você sempre fala, de se detectar, né, preconceito, de se detectar tendências não desejáveis, né? Então, o que eu queria te perguntar é o seguinte: o que os executivos, qual é a sua recomendação para as empresas que estão usando esses algoritmos no sentido de se precaver, de se proteger da melhor forma possível dos efeitos negativos desse tipo de conhecimento de tecnologia? Olha, eu acho, claro, o óbvio é adquirir um conhecimento mínimo, né, se familiarizar com a lógica, o funcionamento, criar uma cultura de dados dentro da empresa e também uma cultura que entenda essas tecnologias, mas eu acho, sim, que é imprescindível estruturar um comitê de ética de IA. Né? Eu acho que as empresas, se elas estão, de fato, caminhando, né, migrando para modelos de negócio baseados nessa tecnologia, eu acho que tem que ter um comitê de ética. E um comitê de ética diversificado, não com foco na diversificação, que eu acho corretíssimo, que tem se falado bastante, de gênero, de etnia. Eu acho que a diversificação cognitiva, que é um outro tipo de diversificação. O que é a diversificação cognitiva? É você trazer pessoas que têm experiência e formação diversas. Então, num comitê de ética, bom, primeiro que a inteligência artificial é um campo multidisciplinar.
Então, você precisa ter um comitê de ética também multidisciplinar. Então, você tem que trazer pessoas de tecnologia, pessoas da área de humanas, que entendam de ética, que entendam dos impactos sociais, pessoas do direito, evidente, jurista é fundamental, né? Então, pensar mesmo, tem que ter um comitê de ética, esse comitê de ética diversificado, inclusive com pessoas externas, né, à própria empresa, porque também tem um outro olhar, um outro compromisso. Então, para mim, me parece assim, a complexidade de você lidar com dados e você lidar com essa tecnologia é tão grande que eu acho que é mandatório você criar dentro da sua empresa, dentro da sua instituição, um comitê de ética e preparado para lidar, porque você não tem, se você fizer um roteiro, por exemplo, as regras, as diretrizes, essa tecnologia ela muda muito, né? Depende do modelo que você está usando, aplicabilidade. Então, não dá para você fazer um roteiro rígido, mas regras rígidas, e ponto, agora está resolvido, qualquer uso de inteligência artificial dentro da minha empresa, eu vou seguir aquela regra. Eu acho que isso não funciona. Então, você tem que ter um comitê de ética, porque ele vai analisando e vai acompanhando, né? Você tem também toda uma área que você tem que estar em compliance, como se diz, com a regulamentação vigente, com as questões éticas. Você tem que definir o que é, por exemplo, o seu apetite para risco. O que é o risco? Quais são o tipo de risco e o grau de risco que a sua empresa topa lidar? É muito distinto, né? Tem empresas muito mais conservadoras em risco, outras mais ousadas do ponto de vista de risco. Então, tudo isso tem que estar refletido, né? Quando você está analisando no comitê de ética os riscos, por exemplo, que você está disposto a correr, porque essa tecnologia sempre vai ter risco, aliás, qualquer situação sempre tem risco, mas essa tecnologia tem riscos imponderáveis, então você tem que analisar. Então, é isso que eu recomendo, você criar um comitê de ética e ajudar, e, inclusive esse comitê de ética também tem a função de criar cultura, né? Mudar a cultura interna para você está apto a inovar no ambiente e com todas as tecnologias e os recursos que estão disponíveis hoje. Senão, a concorrência vai assim, passar por cima de você e você vai ficar para trás. Não tem jeito. Certo, tá certo. Bom, pessoal, eu falei aqui com a Dora Kaufmann sobre inteligência artificial, né? Falamos sobre algoritmos, e eu gostaria também de agradecer muito a Dora aí por mais esse papo aí. Depois vamos deixar a indicação do livro aí sobre o metaverso também, e fazendo aqui uma propaganda também, né? Você ainda escreve lá para a Época Negócios, né? Escrevo. Ah, legal. Então, acho que isso é importante então, também saber. O meu livro também, que eu lancei em junho. Exato, Desmistificando a Inteligência Artificial, que a gente também mostrou no outro vídeo. Gostaria de agradecer ao pessoal também que está assistindo a gente aqui, reiterar mais uma vez, se você ainda não assinou o canal, considera, e não esquece de dar o seu like aqui e também de apertar o sino para poder acompanhar discussões desse nível aqui que a gente está tendo com a Dora. E no mais, muito obrigado, Dora, um grande abraço, um grande beijo, até a próxima. Obrigada, Sérgio. Tchau a todos. Tchau.